Doença desmielinizante é qualquer doença do sistema nervoso em que a bainha de mielina é afetada. A bainha de mielina é o envoltório do axônio que auxilia na condução de impulsos elétricos, como se fosse a borracha que envolve os fios elétricos, lembrando que essa não é contínua. A desmielinização pode acontecer por várias causas, como certas infecções virais, problemas metabólicos, perda de oxigênio, compressão física e a causa mais comum de desmielinização, inflamação. As doenças desmielinizantes mais comuns são esclerose múltipla, neuromielite óptica, encefalomielite disseminada aguda, neuropatia inflamatória óptica crônica e mielite transversa. Porém, neste trabalho focaremos nos modelos de testes utilizados e de estudos realizados para o melhor entendimento, tratamento ou diagnósticos de alguma dessas doenças mais recorrentes. Esclerose múltipla é uma doença de origem autoimune, na qual a bainha de mielina é atacada pelos próprios anticorpos do paciente. A produção desordenada de anticorpos contra a bainha provoca uma inflamação e posterior destruição dos nervos, motivo pelo qual a esclerose múltipla é classificada como uma doença desmielinizante inflamatória imunomediada. O modelo experimental mais utilizado para o estudo da esclerose múltipla é a encefalomielite autoimune experimental, conhecida como EAE. A EAE pode ser induzida em diferentes espécies animais, mas os roedores são o melhor modelo para entender os mecanismos de autoimunidade e neurodegeneração provocada por inflamações. Os modelos EAE geralmente afetam a medula espinhal, enquanto em pacientes com esclerose múltipla, a inflamação ocorre no encéfalo. A infiltração de células imunes, geralmente a célula TCD4, é predominante no modelo EAE. Por outro lado, as respostas celulares TCD8 dominam na patologia humana. Todas essas características devem ser consideradas durante o desenho experimental do estudo. Também são realizados testes em pacientes com esclerose múltipla, para melhorar o entendimento sobre a doença e assim auxiliar no diagnóstico e tratamento. Para a avaliação das funções cognitivas de atenção, memória e percepção em pessoas com esclerose, foram selecionados no estudo que usamos como referência indivíduos de acordo com alguns critérios de inclusão, como idade e diagnóstico confirmado para a doença. Após a seleção, foram aplicados testes neuropsicológicos, validados pelo Conselho Federal de Psicologia. São eles: teste da cópia e reprodução de memória da figura complexa A de Rey, teste de aprendizagem áudio-verbal de Rey, teste D2 e teste de dígitos. O teste da cópia e reprodução de memória da figura complexa A de Rey consiste em uma figura geométrica complexa, composta por um retângulo grande, bissetores horizontais e verticais, duas diagonais e detalhes geométricos adicionais interna e externamente ao retângulo grande. O desenho é apresentado horizontalmente e o paciente deve copiá-lo em uma folha em branco. Esse exercício permite avaliar a percepção visual, organização visoespacial, reprodução de memória de trabalho e reprodução de memória de curto prazo. O teste de aprendizagem áudio-verbal de Rey consiste em uma lista de 15 substantivos, lista A, que é lida em voz alta para o sujeito com um intervalo de 1 segundo entre as palavras por 5 vezes consecutivas. Cada uma das tentativas é seguida por um teste de evocação espontânea. Depois da quinta tentativa, uma lista de interferência, também composta por 15 substantivos, lista B, é lida para o sujeito, sendo seguida da evocação da mesma. Logo após essa tentativa, é pedido ao sujeito que recorde as palavras da lista A sem que ela seja, nesse momento, apresentada. Após um intervalo de 20 minutos, que deve ser preenchido com outras atividades que não demandem raciocínio verbal, pede-se ao sujeito que se lembre das palavras da lista A, sem que a mesma seja lida novamente para ele. Após essa tentativa, é feito o teste de memória de reconhecimento, quando uma lista contendo 15 palavras da lista A, 15 palavras da lista B e 20 distratores são lidas para o sujeito. A cada palavra lida, o sujeito deve indicar se ela pertence ou não à lista A. O teste avalia a memória de trabalho após a primeira leitura, a aprendizagem, analisada pela soma de acertos das 5 leituras, interferência proativa, analisada pela razão entre acertos após interferência e após a quinta leitura, e memória verbal de curto prazo,
avaliada pelos acertos após 20 minutos, e interferência retroativa, avaliada pela razão entre a última tentativa e aquela após a interferência. O teste D2 consiste em 14 linhas impressas, cada qual contendo 47 sinais. Ao todo existem 16 sinais diferentes, porém similares, distribuídos de forma aleatória pelas linhas. O paciente precisa procurar dentre os estímulos semelhantes os distratores, ou seja, a letra D com 2 traços e marcá-los, sendo que os traços podem estar acima, abaixo ou um acima e o outro abaixo da letra D. Na prática, a instrução é riscar cada letra D que esteja acompanhada por 2 traços. Com o teste D2, são avaliados a atenção concentrada e a atenção sustentada. No teste de dígitos, são utilizados dígitos aleatórios, que são verbalizados com 1 segundo de intervalo entre os números. Para cada item de dígitos na ordem direta, o paciente repete os números na mesma ordem em que foram falados. Para cada item de dígitos na ordem inversa, a pessoa avaliada repete os números na ordem inversa. Cada item apresenta 2 tentativas e cada tentativa possui o mesmo número de dígitos, mas os números são diferentes. O teste de dígitos, em ordem direta e inversa, é usada para avaliação de memória de trabalho auditiva, memória operacional e atenção. Após todos os testes anteriores, são consideradas as variáveis independentes, que poderiam interferir no resultado dos testes empregados. São eles: idade, gênero, escolaridade, tempo de doença expressa em anos e forma clínica. Ao final, são avaliados o percentual total de pontos obtidos em cada teste e, a partir da avaliação desses resultados, pode-se chegar a uma conclusão se há ou não uma alteração na percepção visual, memória ou atenção e assim obter um melhor entendimento sobre a doença. Outra doença desmielinizante, mais rara que a anterior, conhecida como encefalomielite disseminada aguda, é um distúrbio inflamatório agudo que causa a desmielinização do sistema nervoso central, afetando principalmente a substância branca cerebral e a medula espinhal. Ocorre com maior frequência em crianças e adultos jovens do sexo masculino após reação de hipersensibilidade a um vírus ou a outra proteína estranha, sendo a maioria por infecção do trato respiratório. Os sintomas característicos da doença em questão são dor de cabeça, febre, fadiga, náuseas e episódios convulsivos. A etiologia ADM ainda não está clara. Acredita-se que antígenos como MBP, PLP e MOG são alvos de anticorpos ou células T reativas na doença. A presença de células T reativas ao MBP foi observada no líquido cefalorraquidiano de pacientes diagnosticados com ADM. Outro estudo relatou anticorpos soro IgG reagindo a várias proteínas de mielina, mas o potencial patogênico não é claro. Devido à má compreensão dos mecanismos de doença envolvidos no ADM, os modelos experimentais são escassos. Não há modelos in vitro e ex vivo descritos, e os modelos in vivo baseiam-se na adaptação dos protocolos de esclerose múltipla. Além de aplicar ao desenvolvimento de modelos esclerose múltipla e neuromielite óptica, muitos modelos EAE possuem uma doença monofásica, onde o intervalo entre o início e o pico dos sintomas de fraqueza ocorre entre 12 horas e 28 dias, com um posterior platô clínico, que é a estabilização dos sintomas, que também pode ser usada como modelo ADM. No entanto, os modelos in vivo usam NHPS como macacos rhesus. O macacos rhesus é um primata que compartilha características imunológicas com humanos, portanto, é muito útil para a reprodução de características patológicas semelhantes às observadas em pacientes, pois possui um rico repertório de células T autorreativas no sistema periférico. As lesões macroscópicas e histopatológicas da matéria branca em modelos de NHP mostram semelhança com a ADM humana. Os NHPs também compartilham estruturas neuroanatômicas comuns com humanos, o que permite identificar o aparecimento das lesões, sua progressão ou regressão, especialmente através de técnicas de imagem como a ressonância magnética.
Assim, esses modelos refinaram nossa compreensão da fisiopatologia da ADM, preenchendo as lacunas dos modelos de roedores e traduzindo essas informações para a doença humana. EAE pode ser introduzido em diferentes espécies de primatas. No entanto, as manifestações clínicas diferem entre as espécies. O EAE em sagui segue um curso semelhante ao da esclerose múltipla, mas em macacos rhesus promove uma resposta mais aguda e agressiva, assemelhando-se à ADM. Isso se deve à influência do antígeno imunizante e dos adjuvantes injetados. Estes são fatores importantes para a indução da EAE, que podem interferir diretamente na gravidade da doença. Mesmo nos humanos, incluindo a desmielinização e lesão aos axônios, sintomas como dor, depressão e déficits cognitivos não podem ser avaliados devido à gravidade da doença e ao curto curso clínico. Até o momento, não há métodos padronizados para avaliar o comprometimento sensorial e cognitivo desses modelos animais. Neuromielite óptica é uma doença inflamatória imunomediada do sistema nervoso central. Depois de identificar os anticorpos AQP4 e IgG e seu alvo específico, esperava-se que o desenvolvimento de modelos experimentais de neuromielite óptica fosse simples. No entanto, verificou-se que a transferência passiva de AQP4 e IgG para animais não foi suficiente para reproduzir a doença, exigindo indução ativa de resposta inflamatória pela EAE, ou complemento humano. Portanto, não há um modelo experimental de neuromielite óptica que reproduza plenamente as características clínicas, patológicas e imunológicas observadas em humanos.